Sueli Poesia e faço parte da Escola Bíblica Dominical na classe Marcolina Magalhães. E venho através deste vídeo te convidar para participar também daquelas lições bíblicas que realmente mexe conosco, nos dá entusiasmo e nos faz crescer na vida espiritual. Venha conosco. Solidão. Ninguém gosta de estar ou ficar sozinho, ninguém gosta de realizar uma atividade solitária, sem apoio, sem ajuda, sem a participação de outras pessoas. Uma outra atividade até a gente aceita fazer, mas no geral, quando a gente faz alguma coisa, a gente espera um reconhecimento, a gente espera uma popularidade, a gente espera algum feedback daquilo que a gente está fazendo, algum retorno. No caso da lição de hoje, a gente vai falar de Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus para pregar ao povo de Judá a respeito dos seus maus caminhos. Era para pregar a palavra de Deus. E talvez pareça até incoerente que alguém pregando a palavra de Deus se sinta solitário, se sinta abandonado, se sinta só. Mas foi o que aconteceu com Jeremias. Até mesmo porque o que Deus mandou ele falar não era algo agradável, era algo que confrontava o povo, era algo que ele precisava dizer, o que ele precisava dizer era que o povo estava errado. E dizer que os outros estão errados não é uma coisa fácil, porque as pessoas normalmente não aceitam com tranquilidade e com facilidade que elas estão erradas. Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão, né? E ele esperava, de repente, sendo escolhido por Deus para falar da sua vontade, da sua palavra para o povo, ele entendia que talvez fosse reconhecido, que as pessoas iam gostar dele, que iam gostar do que ele faz. Mas não é bem assim que as coisas acontecem. Quando a gente precisa falar da palavra de Deus e falar com fidelidade, falar do que realmente está escrito, a gente confronta pessoas, a gente contraria vontades, a gente contraria desejos, a gente aponta para comportamentos errados. Dar aula de EBD é um exemplo disso. Muitas vezes a gente tem que falar de alguma coisa e a gente sabe que a gente está errando também naquilo. Mas eu não estou falando de mim, eu não estou falando do que eu faço, eu estou falando do que a Bíblia manda fazer. O bom da aula de EBD é isso, que muitas vezes ela serve para mim também. Muitas vezes não. Todas as vezes ela serve muito mais para mim do que para os outros, porque eu sou confrontado pela palavra. Acontece que essas pregações não populares hoje em dia têm ficado de lado. Infelizmente, nós temos vivido um tempo que a igreja tem buscado pregadores agradáveis, pregadores de bons discursos, que falam que é agradável, que falam de sucesso, que falam de vitória, que falam de tudo de bom que eu quero ouvir. Mas o trabalho de Deus não funciona desse jeito. Não são raras as vezes que a gente lança a mão no arado, como a Bíblia diz, para fazer a obra, para trabalhar, e várias coisas acontecem contra aquilo que a gente está fazendo, opiniões contrárias. Sempre tem alguém que sabe fazer melhor aquilo que a gente está fazendo, mas não faz, né? E isso aí aborrece, entristece, chateia a gente, como se a gente não estivesse, de fato, fazendo o trabalho de forma certa ou fazendo a vontade de Deus. Jeremias, como eu disse, foi um exemplo disso, né? Jeremias é conhecido como profeta chorão ou profeta de lágrimas, né? E ele, de fato, passou por uma situação semelhante.
Essa é a 10ª lição, a lição número 10 da revista Palavra e Vida, edição número 64. A lição 10 tem por tema a depressão por conta da rejeição e da solidão, experiências de Jeremias quando o desprezo tira o gosto da existência. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense e distribuída gratuitamente pelo site batistasfluminense.org. Essa edição 64 tem por tema tratamento bíblico, ansiedade e depressão referente ao primeiro trimestre de 2020. Ela foi escrita pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Então, o nosso texto básico aqui, o que culmina nessa situação de Jeremias, vamos ver o final para voltar para o início depois, né? É lá Jeremias 20. O texto aqui bota o versículo 14, mas eu vou ler do 14 ao 18. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia que me deu à luz minha mãe. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça ele clamar pela manhã e ao meio-dia alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Por que minha mãe não foi minha sepultura? Por que não me permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza, para que se consumam, que se consumam de vergonha os meus dias? Porque eu saí do ventre da minha mãe para ver apenas vergonha. Bom, vamos lá. Esse texto expressa um sentimento profundo de tristeza de Jeremias. Ele está arrasado, ele está questionando a sua existência, como vários outros personagens que a gente viu ao longo desse trimestre. Jeremias, ele foi comissionado por Deus ainda em tenra-idade. Na realidade, ele foi comissionado por Deus ainda no ventre materno. Então, Jeremias 1, versículo 5 a 8, diz assim: antes que eu fosse formado no ventre materno, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então esse foi o comissionamento de Jeremias. Jeremias foi escolhido por Deus ainda no ventre de sua mãe. Deus disse que estaria com ele, a todos a quem ele enviasse para falar. Lá um pouquinho mais adiante, versículos 18 e 19, e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Então, Jeremias tinha o que falar, que Deus colocaria na boca dele, sabia como falar, o que falar, e Deus garantiu que estaria o protegendo. Não precisaria de mais nada, tinha a missão e tinha os meios, tinha a forma como fazer. O que falar? Deus botou lá em Jeremias 2,13, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não têm água. Então, a mensagem que Jeremias tinha que falar era bem simples.
que o povo não estava mais buscando a água da fonte correta, abandonaram a fonte de água viva, abandonaram o verdadeiro Deus e, além de abandonar o verdadeiro Deus, buscaram ídolos, buscaram fontes rachadas, cisternas rachadas que não têm água para buscar água, para buscar se saciar. Então essa era a mensagem da idolatria que o povo de Deus, Judá, no caso, estava cometendo. A gente vê ali, no período de Reis, nos livros de Reis, que volta e meia está lá a palavra, veio da palavra de Deus dizendo que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso aparece várias e várias vezes. O rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor, o rei tal fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente vê que vários e vários reis daquele período ali trouxeram para o povo costumes errados, coisas erradas, faziam o que era mal a Deus, traziam a idolatria, traziam ídolos de outros povos, e Deus muito se aborreceu, muito se entristeceu com isso. O povo ele estava sendo infiel, e insensato. Estava deixando a água viva para buscar fontes em outras cisternas rachadas, cavando outras cisternas rachadas, é a imagem que ele coloca aqui. Deus deu uma missão grande a Jeremias, falar da sua própria palavra. E hoje a gente tem profetas. Eu gosto de lembrar algumas coisas, alguns aspectos a respeito dos profetas. Os profetas são de um tempo em que Deus não tinha acesso direto, não tinha dado acesso direto a ele dos homens. Hoje a gente tem o acesso direto ao Pai. A gente pode falar com Deus e ouvir a sua voz através da sua palavra ou de outros meios. Mas a gente tem esse acesso direto. Antigamente, o povo tinha que levar a oferta para o sacerdote e o sacerdote precisava sacrificar, ele que fazia isso. E o profeta era uma pessoa escolhida por Deus para falar diretamente ao povo. Hoje a gente ainda ouve Deus falar através dos pastores, mas a gente pode de fato ouvir diretamente a voz de Deus também. Não falando, ou enfim, a gente consegue ouvir de várias formas, a gente consegue ver a palavra dele na nossa vida de várias formas. Não é necessário obrigatoriamente que alguém ouça e venha nos contar. Mas naquele tempo, Deus usava muito a figura do profeta, principalmente quando as coisas estavam descambando para a ignorância, totalmente errado. Bom, mas aí a gente tem duas tensões ou dois problemas aqui com relação ao que Jeremias estava passando. O pastor aqui coloca a primeira tensão, a segunda tensão. O primeiro problema ali era a questão da popularidade. Como eu disse, hoje a gente tem pregadores, igrejas que buscam popularidade, igrejas que buscam templos cheios. A pergunta é, se você está conseguindo isso, se a igreja está conseguindo isso, e a mensagem está correta, e está falando o que precisa ser falado, glória a Deus, excelente, muito bom, mantenha assim. O problema é que, muitas vezes, muitas vezes, a gente começa a perceber que a maioria, ou muitas igrejas cheias, estão cheias porque têm discursos agradáveis. Não foi apenas um, dois ou três pastores já me relataram situações dessa natureza, de que a igreja não quer mais ouvir falar sobre aquilo, sobre isso, sobre esse pecado ou sobre aquele outro erro. Por quê? Porque falar do pecado é confrontador. Confronta as pessoas e ele é algo que todo mundo sabe que é condenável, mas precisa ficar às claras, e quando Deus manda falar, a gente tem que falar mesmo, os pastores têm que falar mesmo, só que essa mensagem não é uma mensagem que chega agradável
aos ouvidos daqueles que têm que ouvir, dos nossos ouvintes. O tom de correção, o tom de uma mensagem como essa é um tom que às vezes é agressivo, não agressivo, mas ofensivo ao pecador. Quem está errado não gosta de ouvir que está errado. E quando a gente abre a Bíblia e fala, olha, a Bíblia está dito isso. É isso que é o que eu creio e é isso que está na Bíblia. Se você quer seguir a Cristo, se quer seguir a Deus, é isso que tem que ser feito. Ah, mas veja bem, isso era naquela época, hoje é diferente. Tem coisas que eram naquela época, já existiam como pecado naquela época e hoje continuam sendo pecado, né? Então, corrupção, adultério, tem vários e vários pecados que já existiam naquela época, né? O próprio homicídio, o primeiro pecado foi desobedecer a Deus, né? Mas o primeiro homicídio lá entre os irmãos ali, Abel e Caim, ele já foi era errado e continua sendo errado da mesma forma. Primeira atenção que Jeremias recebeu, né, foi que as pessoas queriam calar o mensageiro. Olha, eu vou lhe dizer que isso acontece ainda nos nossos dias, como eu comentei agora há pouco, quando quando alguém prega algo que não é agradável, levantam-se pessoas para tentar calar o mensageiro. Olha o que aconteceu. Jeremias 11, de 18 a 23. O Senhor me fez saber e eu o soube. Então me fizeste ver as tuas maquinações. Eu era como um manso cordeiro que é levado ao matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e a ele cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca dos homens de Ananote, a própria cidade de Jeremias, que procuram a tua morte e dizem, não profetizes em nome do Senhor, para que não morras às nossas mãos. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, e os teus filhos e as suas filhas morrerão de fome. E não haverá neles resto nenhum, porque farei vir o mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua punição. Então, a sua própria terra, os seus próprios compatriotas buscavam tirar a sua vida. Pior, Jeremias 12:6, porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Não confie na sua própria casa, porque a sua própria casa trama a sua morte. Então, o primeiro problema de Jeremias foi que tinha muita gente querendo matar, simplesmente porque ele estava pregando algo que era correto, era a mensagem de Deus, mas ofendia aqueles que estavam em pecado. Esse foi o seu primeiro problema. Imagine-se nessa situação. Que desagradável. Você está ali pregando, e você fala alguma coisa dentro da palavra, nada errado, dentro da palavra, mas que ofende alguém que está exatamente naquele pecado, naquele erro, naquele adultério, naquela pornografia, enfim, naquele crime ali, né? naquele pecado. O camarada que está tentando facilitar, estamos na época do imposto de renda, estamos tentando facilitar aqui a restituição do imposto de renda. Infelizmente, no nosso país, cultura bem conhecida, mas está errado, é pecado, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Se não é teu, você não pode lançar a mão. Olha, mas isso ofende.
não é bem por aí, veja bem. Né? Então, quando você começa a confrontar as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, elas se incomodam. Tá? E não precisa necessariamente, Jeremias não estava pregando contra A, B ou C. Ele estava pregando contra o povo que estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. A segunda tensão de Jeremias é que todos eles os amaldiçoaram. Jeremias 15, 10 e 11. Começou a aparecer ali o que aconteceu. Jeremias 15, 10 e 11. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Diz o Senhor, na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o teu inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Eu nunca fiz nada errado, mas as pessoas buscam me cercar e me atacar. A história do ser o certinho, né? Quando todo mundo está fazendo a coisa errada e você é um camarada que quer fazer aquela coisa certa. Dá uma paradinha ali em fila dupla. Não posso parar em fila dupla, não vou parar em fila dupla. Não, mas o que custa? Todo mundo faz. Qual o problema? É rapidinho, não vai atrapalhar ninguém. Tá errado. Não, tá errado. Você vai fazer, você vai ser um certinho. Todo mundo vai ver aquilo ali como ofensa, só porque você não faz. Estou falando uma coisa pequena, né? Mas eu costumo citar também os radares. Né? O pessoal vem chutado, aí chega o radar, freia, passa na velocidade e continua, como se nada tivesse acontecido. Não fui multado, cumpri a lei, não é mesmo? Não, não é. Você está errado, você está na velocidade errada da via, acima do limite de velocidade de segurança previsto, e você freia em cima do radar para não ser multado. Isso não quer dizer que você está certo. Isso quer dizer que você fugiu da multa. Né? Mas certo, você não está. Estou dizendo que eu não faço, infelizmente. Às vezes a gente erra. A gente se distrai, a gente se perde, mas se você for tentar fazer tudo certinho o tempo todo, as pessoas caem em cima de você, né? Porque, fulano é o certinho, fulano não pode fazer isso, fulano não pode fazer aquilo. Mas Jeremias estava ali com a palavra para pregar, e a palavra confrontava as idolatrias que existiam naquele tempo. E nós? Será que a gente tem tido idolatrias? Esse não é o tema da lição, não, né? Mas aí eu fico pensando, que idolatrias a gente tem no nosso dia a dia? O que tem sido o nosso ídolo? O que tem consumido o nosso tempo? O que tem polarizado a nossa atenção? Será que é um seriado? Será que é um jogo? O que será que tem me absorvido ali, que eu não posso deixar de fazer, que se eu deixar de fazer é pecado, né? Enfim, nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Como Jeremias estava pregando o que não agradava aquele povo. Primeiro, o povo buscava matá-lo, né? Acabar com a raça dele. Tira o mensageiro, que a mensagem para e aí a gente não ouve mais nada. E esse foi a primeira tensão. Segunda tensão, foi ficando isolado, sozinho, solitário, né? E com a agravante que Deus proibiu a Jeremias de casar com as mulheres daquele povo. Jeremias 16, de 2 a 4. Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar.
acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nessa terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Deus não queria que Jeremias casasse ali, tivesse filhos, construísse família, porque já havia ali decretado, Deus já havia decretado a morte de todas as mulheres e crianças e todas as pessoas daquele lugar. A gente vê algumas outras situações assim, Sodoma e Gomorra, em que buscava-se ali alguém que pudesse escapar e só a família de Ló ali escapou. Mesmo assim, a mulher de Ló, né, olhou para trás no sentido de teve saudade daquilo que existia lá, né? Sentiu falta, poxa, mas vai destruir mesmo, era tão bom. Esse sentimento que condenou a mulher de Ló e a fez transformar em estátua de pedra, né? E vê-se que naquela cidade ele até convivia, tinha seus amigos, mas não confrontava. Mas havia ali uma exceção na família de Ló. Na família de Noé havia uma exceção, só aquela família ali Deus salvou do dilúvio, né? A família de Abraão Deus tirou da sua terra para dali criar uma grande nação. Tem alguns exemplos na Bíblia a respeito disso. Falando ainda de solidão, né? A gente lembra de Elias lá quando ele fugiu depois dos profetas de Baal. Ele se sentiu solitário, ele achava que estava sozinho, né? Mas ele tinha esse sentimento também de solidão. Bom, perante este quadro que parecia desesperador, de que vão me matar, ou melhor, vão tentar me matar, estão tentando me matar, e eu fico isolado, sozinho, no meio de todo mundo, nem na minha própria família eu posso acreditar, não posso tomar mulher, ter filhos, eu não posso. Vivi completamente isolado. Imagina um eremita, né? Aquele camarada que vive isolado ali da sociedade, só que nesse caso ele está dentro da sociedade. Ele sente então uma forte tristeza, né? Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável. Porque tomaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Isso está em Jeremias 15:18. Veja que ele havia pregado sobre a água viva, que o povo de Deus deixou para cavar poços rachados. E agora ele está falando que a vida dele era como se fosse um riacho seco. Ele está sentindo como se Deus tivesse o abandonado. Por quê? Porque ele não esperava que, fazendo a vontade de Deus, ele não tivesse falar popularidade parece uma coisa assim, né? Triste, parece uma coisa terrena. Mas ele não esperava ser abandonado por fazer a vontade de Deus. Ele não esperava não ter apoio para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, mas eu digo para vocês que infelizmente isso acontece. Muitas vezes a gente quer fazer a vontade de Deus, se esforça para isso e não só pessoas se levantam contra, como não querem que você faça. É uma situação extremamente complicada. Mas Deus responde a Jeremias, né? Qual foi a resposta de Deus a Jeremias? Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos meus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim como leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a odiei. Deus está dizendo para Jeremias, olha, se você está triste porque você está sozinho, abandonado, se você está triste porque maquina a tua morte, imagina eu que estou
entregando o meu povo escolhido na mão dos inimigos para os matar. Porque eles não foram não tiveram mais fidelidade, né? Não agiram com a sensatez e foram procurar outros ídolos, né? Deus também sentia ali uma dor, uma tristeza pela desobediência do povo. O povo estava desobedecendo a Deus. Algumas vezes, quando Moisés levava também seus problemas a Deus, olha, não é contra você que o povo está reclamando, Moisés, é contra mim. Não é você, sou eu. Mas quem está ali de interlocutor sofre, né? Sofre e sofre muito. Deus livrou Jeremias, Deus prometeu a Jeremias que ia dar todos os meios para ele pregar. Mas Deus não prometeu a Jeremias que ia o livrar das adversidades. E é um ponto importante que a gente perceba que quando a gente vai fazer a obra de Deus, as adversidades vão aparecer. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. Não tem graça tacar pedra num telhado que não é de vidro. Se o telhado é de vidro, vamos tacar pedra que vai quebrar, vai ser bonito, vai ser esfacelar, cair tudo, né? Se a árvore tem fruta, vamos tacar pedra para derrubar a fruta e pegar a fruta, não é assim? Então ninguém taca pedra em árvore que não tem fruto. E quando a gente se lança a fazer a obra, estas coisas acontecem, realmente acontecem. E muitas vezes a gente fica em solidão. Bom, Jeremias, né, ficou ali naquele estado de desespero que eu li para vocês lá em Jeremias 20, do 14 até o 18. Maldito o dia que nasci. Não seja bendito o dia em que me deu a luz a minha mãe, né? Ainda lá no 18. Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho e tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Jeremias esperava um resultado palpável do trabalho dele, né? E a gente, infelizmente, não é diferente. Quando a gente faz uma obra na igreja, a gente quer um trabalho palpável, quer um resultado palpável, que gente venha, que goste dali, da atividade, que elogie, enfim, faz bem para os nossos ouvidos e para o nosso ego, para o nosso coração. Mas, quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele não está mandando fazer alguma coisa, falar alguma coisa, pregar alguma coisa, para que você se sinta satisfeito com isso. Ele está mandando fazer a obra e muitas vezes esta obra vai reverter, vai voltar para você como algo, não vou falar desagradável, mas algo desafiador. Então, Jeremias estava ali com o coração doendo, né? Porque ele fez o que Deus mandou e o resultado não foi o que ele esperava. Mesma coisa ali de Elias, lembra? Ele fez lá o que Deus mandou, matou os 400 profetas de Baal e agora foge. Foge porque buscam te matar. Eles buscam te matar. Jezabel busca te matar. E aí, dá no pé porque, entre aspas, deu errado. Vamos parar para pensar que muitas vezes a gente tem pastores nos nossos meios que estão pregando a palavra que agrada a Deus. E pregando a palavra que agrada a Deus, eles vão ter que dizer muitas vezes: eu não concordo com isso, a Bíblia não concorda com isso. O que é mais básico, né? Mais fundamentado. É opinião, a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Então, se a Bíblia não concorda com o que você está fazendo, eu digo isso para você, não estou dizendo de mim, estou dizendo da Bíblia. E muitas vezes os nossos pastores precisam ter essa palavra dura. Né? A correção, ela não é uma palavra amigável. O pai, a mãe, corrige o seu filho. E corrigir não é necessariamente
tratar com delicadeza, carinho. Ah, meu filhinho. Não, você está errado. Nenhum filho gosta de ouvir você está errado. Mas quando a gente precisa falar, a gente tem que falar, você está errado. É o pai. E o profeta de Deus, o pastor, o mensageiro de Deus, tem que trazer muitas vezes essa mensagem. É uma mensagem dura e a gente precisa ouvir, entender e apoiar essa pessoa. Então, os mensageiros que trazem para a gente mensagens baseadas na Bíblia, confronte o que você ouve com a Bíblia. Graças a Deus a gente tem isso. Se o que ele está falando de fato está na Bíblia e você realmente está ouvindo que você está errado, que eu estou errado, por mais que isso doa, você tem que apoiar essa pessoa, porque ela vem de Deus. É algo complicado, mas a gente precisa falar. Por outro lado, quando a gente está nessa situação de falar o que não é popular, mas é o que é certo, o que está na Bíblia, a gente precisa também nos policiar para que a gente espere reações que não são aquelas as mais populares possíveis. Né? Que não são populares, são reações impopulares. Né? Eu costumo brincar e dizer, quando fala assim, mais é conjunção adversativa, a pessoa já quer contrapor. Então, se eu estou falando alguma coisa aqui na Bíblia, ali está escrito na Bíblia, com letras claras, garrafais, como a gente fala, né? E alguém vem, mas não é bem assim, veja por outro lado, então está tentando te enrolar, né? E aí você já vê que aquilo ali não é uma mensagem popular. E a gente se sente muitas vezes triste, porque aquela palavra que a gente fez, aquele trabalho que a gente desempenhou, desenvolveu, não foi à frente. Não é nossa a colheita, não é nossa o resultado é de Deus. E se a gente tem certeza que está fazendo a vontade de Deus, mete a cara e vai, mesmo sendo a exceção, mesmo sendo a pessoa que vai ficar isolada, mesmo sendo a pessoa que os outros digam, para de falar nisso, porque a gente não quer que você fale disso. Como eu já disse, já ouvi de pastores ouvindo, olha, pastor, a igreja não quer ouvir mais sobre esse assunto. O senhor para de falar nesse assunto porque não está dando certo. Eu te porei contra este povo, como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. Jeremias 15, 20. Que Deus nos ajude a entender os nossos líderes, para que eles, falando o que vem de Deus e nos confrontando, nós consigamos o apoiar. Mesmo às vezes aborrecido, mesmo vendo que é um problema que eu não vou conseguir me livrar tão fácil e eu vou ter problemas com isso. Agora, atenção, infelizmente, temos muitos pastores, muitos pregadores que por estar nessa situação de pregar o que Deus está mandando, mas que não está agradando o povo, porque é uma mensagem de confrontamento, eles estão entrando em quadros depressivos. A gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando um pastor precisa disciplinar a igreja de forma repetida, tenha certeza que ele não se sente bem com isso, mas está fazendo a vontade de Deus. E ele vai sentir-se isolado, e ele vai sentir-se solitário. E talvez até ameaçado. Precisamos estar atentos a todas essas coisas. Deus nos ajude a nós mesmos a não sermos pegos nessa situação de achar que não vale a pena o que eu estou fazendo, mas também a identificar nos nossos pastores e líderes aqueles que precisam um amparo, precisam uma conversa, um ombro amigo, para que possam prosseguir naquilo que Deus mandou eles fazer. Amém.